Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E o meu objetivo é sempre colocar nessa mesa pessoas que vão ajudar você a se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, a tomar decisões que vão fazer toda a diferença no seu percurso de vida, na jornada, no seu dia a dia. E presta bem atenção no que você pode esperar desse podcast de hoje. Essa mulher, ela acordou na UTI por conta da obesidade. Recém-casada, recém-formada, com um filho pequeno, ela viu a morte na sua frente. Ela que é hoje médica, nutróloga, mudou a sua jornada, a sua trajetória, influenciou muitas pessoas a mudarem o seu jeito de se alimentar, a sua produtividade, performance cerebral. Ela que tem um projeto incrível com mulheres na menopausa, uma referência nacional, uma médica que se tornou empresária, que lidera um movimento incrível na internet, referência, que além de nos ensinar nesse podcast sobre como cuidar mais da nossa saúde, vai nos ensinar como transformar os nossos negócios com aquilo que a gente sabe na internet. Seja bem-vinda. Opa, Cláudia, obrigada. que privilégio te receber aqui. Muito obrigada pelo essa convite. Oportunidade, querida. E eu gostaria que você começasse contando um pouquinho sobre quem você é, sobre como tudo isso começou com a tua própria dor, né? Uhum. Porque deve ter sido bem difícil esse momento, né? Foi. Eu sou médica, há 19 anos eu sou médica, saí da faculdade há 19 anos. E, aparentemente, ser médica é a profissão dos sonhos, né? Muita gente sonha, é um vestibular difícil, passar na federal, que eu passei e tudo mais. E eu sou paraense, eu vim do Pará para São Paulo, a princípio para fazer especializações, mas me destaquei muito no ambiente de trabalho e eu fui ganhando atividades de gestão. E, além de ganhar e conquistar, eu fui fazendo formações em gestão também. Aí eu tenho MBA em Gestão de Saúde. E aí eu fui crescendo muito na profissão, mas fui deixando de lado a questão da saúde. E em um período assim, de uns 2, 3 anos, contando com a minha gestação, eu ganhei por volta de 50 quilos. E aí meu corpo ficou literalmente doente. Então eu tinha uma carreira que estava ótima, que estava sólida. A 27, 28 anos de idade eu já era gerente, depois passei para diretora médica de uma unidade hospitalar grande, no ABC Paulista. Mas estava doente fisicamente. E lá no hospital onde eu trabalhava, eu comecei a ter uma dor abdominal e aí fui atendida muito rápido, porque afinal de contas, né, chefe no hospital, toda a entrada no hospital, passei ali no cirurgião que estava de plantão e falei, tô com uma dor abdominal estranha, já me colocou na tomografia. E na tomografia já foi o meu primeiro impacto, porque eu já sabia que eu estava obesa, porque eu vestia 36, 38 e estava vestindo 46 já, mas tinha medo de me pesar. Mas estava hipertensa, colesterol alto, triglicérides alto, tomando uma série de medicações. Meu marido é cirurgião cardíaco, então meio que essas coisas a gente ia resolvendo em casa em questão de medicação, para controle. E só que quando eu fiz a tomografia, a médica da tomografia já me deu uma puxada de orelha, que o meu fígado estava completamente tomado por gordura. E estava assim, um passo de virar cirrose hepática, que é quando entra o fígado em falência por conta do excesso de gordura. E ela falou, Cláudia, você tem 29 anos, eu estava com 29 na época, você tem 29 anos e o teu fígado está destruído, isso não é possível. E aí eu já tive um primeiro impacto, assim, de alguém, porque você sabe, mas você vai se escondendo, eu não sei. E aí eu tinha um diagnóstico de apendicite, que é uma coisa simples, tem que fazer cirurgia, mas é relativamente simples quando você descobre rápido, que foi o meu caso. Você faz cirurgia num dia e vai de alta no outro. Só que no meu caso não foi simples, porque eu estava com colesterol alto, hipertensão, triglicérides, o fígado estava com a função já muito debilitada, e aí você vai para um procedimento cirúrgico, que tem anestesia, que tem antibiótico, que tem uma série de medicamentos. E aí eu fui para a UTI. E quando eu acordei na UTI, para mim foi um susto muito grande, assim. Eu falo que quando eu abri o olho,
eu fiquei meio em dúvida se eu tinha morrido, se eu tinha ido pro céu, o que estava acontecendo, porque, tipo, eu não esperava por isso. Eu acordei num quarto, eu estava num leito de UTI que a gente chama que é isolado, não era do lado de outros pacientes, era um quarto sozinho. Nessa época não era muito comum ter quarto individual, hoje é, mas na época que eu fui pra UTI não era, geralmente era um leito um do lado do outro. Mas eles me colocaram, acho que pelo fato de me proteger mesmo, assim, por eu ser diretora do hospital, eles me colocaram num leito que a gente chama de isolamento. Só que na hora que eu acordei, eu tava sozinha. Cheia de aparelho ligado para um lado, teto branco, parede branca, tudo branco, com ninguém para eu falar, uma sensação de impotência. E aí foi caindo a ficha, porque quando a gente é médico, a gente sabe tudo que está acontecendo com a gente. Os aparelhos, eu sem roupa, com sonda, aparelho conectado ali. Aí depois foi caindo a minha ficha. E aí uma das coisas que eu pensei, em primeiro lugar, foi meu filho, porque eu estava recém-casada, filho pequeno, 1 ano e pouco, o João mal estava começando a andar, a falar meu nome. E aí eu falei, cara, se eu tivesse morrido hoje aqui, meu filho não ia me conhecer. Ele não ia saber minha história. A história que ele ia ter para contar é que a mãe dele morreu por complicação de obesidade. Eu não tinha deixado legado nenhum, basicamente. Eu tinha uma profissão boa, uma profissão que era dos sonhos, mas eu tinha meio lascado com tudo, sabe? Porque eu tinha tirado o foco da saúde. E isso fez eu tomar uma decisão que eu não ia sair de lá ou não ia viver mais uma situação dessa em que eu fosse potencialmente culpada por estar ali, porque eu só fui parar na UTI porque eu descuidei da minha saúde. E aí eu podia ter morrido, meu filho podia ter crescido sem mãe, sem uma história para contar, e isso foi muito impactante para mim. Ali eu decidi que eu ia emagrecer e que eu ia pedir demissão do hospital também, porque eu estava num cargo ótimo, mas eu não era emocionalmente preparada para estar no lugar que eu estava, com a carga que eu estava. Então, isso caiu para mim também, porque eu estava recompensando, usando comida como recompensa do meu dia muito ruim. E não era só comida, era a questão financeira também. Comprava sapato, bolsa, gastava indiscriminadamente. Para você que está nos ouvindo aqui, eu acho que já fica uma reflexão importante. O que você está fazendo com o seu maior patrimônio? Acho que não adianta você construir um império e perder os seus maiores patrimônios, a saúde e a família. Né? Então, a gente já começa fazendo uma bela de uma reflexão. Eu te convido a parar na frente do espelho, olhar no fundo dos seus olhos e se perguntar: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as minhas escolhas? Qual é o meu basta? Né? Qual é a minha UTI? Né? Eu preciso dessa UTI? Né? Eu acho que isso é assim, ó, se o podcast acabasse agora, eu acho que a gente já deixou uma contribuição gigante para as pessoas. Qual é a tua UTI? Né? Isso, e na verdade, hoje eu falo muito a minha história, por muitos anos eu tive vergonha dessa história. Porque era abrir um grande erro que eu tinha feito, uma vergonha como médica, porque eu não estava cuidando da minha vida em primeiro lugar. Mas hoje eu conto a minha história porque eu não quero que você precise passar pelo que eu passei, nem se arriscar a passar. Eu tive sorte, eu passei, eu saí, eu construí uma vida diferente. Mas tem muita gente, meu marido é cirurgião cardíaco, toda semana ele opera gente que não precisaria estar na mesa de cirurgia, infartando, artéria entupida, e uma parte dessas pessoas, elas morrem com 40 anos, 45 anos, 50 anos, precocemente, porque construíram uma história de saúde que o corpo não suporta. Entendeu? E esse é o nosso principal recurso. Outra coisa que eu também entendi, que a gente tem um olhar muito egoísta sobre a gente, sobre o nosso corpo, e falar, é meu, a dor é minha, eu que sei, eu que sofro, eu aguento, esse ritmo é meu. E naquele dia eu entendi que eu não estava causando um sofrimento só em mim. Meu marido ficou desesperado. Imagina, ele tinha recém-casado, perder a mulher com um filho de 1 ano para criar. Então eu vi o sofrimento que não era só em mim. Eu estava transferindo toda essa dor, esse sofrimento para o meu marido, para minha família, para o meu filho que podia ter ficado sem mãe, entendeu? Então eu criei eu entendi a dimensão das minhas escolhas, que estavam erradas num nível muito alto. Eu falo, Cláudia,
que mudanças acontecem rápido, sobre forte impacto emocional, positivo ou negativo. E a história da Cláudia aqui no podcast é para você fazer mudanças por forte impacto emocional positivo, pela consciência, por uma dor compartilhada, por uma vulnerabilidade colocada na mesa, né? Para você realmente repensar, né? Para quem você está transferindo a dor que você não está assumindo, né? E também deixo uma provocação que eu falo sempre o seguinte: às vezes a gente não consegue fazer as mudanças por amor próprio, né? A gente não está com concepção de mudança por vai adiando, vai. Mas tem duas pessoas, dois polos opostos que precisam da tua mudança. Quem não pediu para nascer, os filhos, né? Eu digo, se você não consegue fazer por você, faça por quem não pediu para nascer. Se você não tem filhos, faça por quem te deu a vida, porque um dia vai voltar a ser criança e você vai ter que tomar decisões por essas pessoas. Então, eu acho que aqui a gente já provoca uma primeira grande entrada em ação para você que está nos ouvindo. Sair do rascunho é isso, né? Quem chega aqui é para ajudar as pessoas a fazerem uma transformação. Sim. Né? A nossa é a sua saúde, o seu maior patrimônio. Né? E com isso você começou um grande movimento. Esse movimento transformou tua vida, a vida de muitas pessoas ao teu redor, te levou para a internet. Vamos fazer essa conexão com o livro, com as estratégias e tudo mais. Isso tudo aconteceu na minha vida em 2010. Foi agosto de 2010, eu tive essa internação na UTI. E aí eu tomei a decisão que eu ia mudar o estilo de vida, que eu ia emagrecer, que eu ia retomar a nutrologia na minha vida, porque eu já tinha feito uma primeira especialização em nutrologia, mas não estava aplicando para ninguém, nem em mim mesma. Então, o meu processo de transição de sair do hospital, que eu também não era louca, né? Então, eu fui me organizando financeiramente, fui entendendo o que eu queria fazer. Então, emagrecer e sair do hospital foi mais ou menos, que eu trabalhava, foi mais ou menos 1 ano e meio que eu passei nessa transição. Daí eu montei uma clínica multi-especialidades e fiz mais uma especialização em nutrologia e tirei o título de especialista. Que a gente tem, na medicina, a gente não precisa de uma OAB para exercer a medicina, mas para você ser especialista de fato titulado, você tem que fazer. Você tem que fazer uma carga horária mínima que tem de legislação lá do Conselho Federal, junto com o MEC, carga horária de estágio, de aprendizado, de tempo de formado e fazer uma prova para tirar a titulação. E aí eu tirei a titulação de nutrologia, então de fato me tornei nutróloga nessa transição, montei uma clínica multiespecialidade que eu fiz bobagens assim de contrato, de exclusividades com o convênio e eu não conseguia fazer, porque eu estava muito amarrada em contratos ruins, eu não conseguia fazer o fluxo da clínica gerar muito. Então, eu fechei essa clínica e aí, paralelamente, eu fui crescendo muito no consultório particular, no consultório de próprios convênios que me contratavam para atender na rede própria deles. E nessa transição eu gosto de honrar muito as pessoas que eu conheço. Eu conheci o Christian Barbosa, que é um especialista de gestão em produtividade, num treinamento que era de executivos da empresa que eu trabalhava. E eu fiz uma imediata conexão com ele, porque ele gostava muito de pesquisa científica e ele estava escrevendo um livro. E aí ele, de alguma forma, viu em mim uma ajuda para ajudar ele a traduzir esses estudos científicos de um ponto técnico para um ponto leigo, no caso dele, que não era médico, para interpretar todos aqueles assuntos. E aí ele me deu de presente, na época, um texto, para eu escrever um texto no livro dele, e começou a me chamar para ser mentora nos treinamentos dele sobre alimentação e produtividade. Uau! E aí, ele foi a primeira grande conexão, assim, que eu fiz na minha vida. E aí, chegou um determinado ponto que ele olhou para mim, Cláudia, eu te vejo, mulher, como um fenômeno, só que tu é um diamante bruto. Alguém precisa te lapidar. Ele falou, eu não consigo te ajudar nisso, porque isso não é minha expertise. Mas eu te dou o networking. E aí, ele me deu um programa de mentoria que reunia empresários, na época, assim, final de 2017 para 2018. E foi lá que eu conheci o Ricardo, que é meu sócio hoje,
que também estava numa transição de carreira. Ele era funcionário público, bombeiro, tenente do bombeiro, e também queria largar e vir para o mundo empresarial e estava começando a estudar marketing digital. Então, a gente juntou duas almas, assim, sabe? Quando você foi num happy hour, depois da parte de conteúdo ali, vamos no happy hour no bar, não sei o que, a gente sentou numa mesa de frente um com o outro e se conectou, assim, imediatamente. E disso saiu um casamento de negócios, né? Porque incrível. O sócio, ele é um marido de negócios. A ambiência, né? Nós duas fizemos parte de um grande grupo, que é o CLEX, né? Da Liga do Movimento. A ambiência, e eu defendo isso no meu grupo de empreendedores, que é o Titânio, ela muda o jogo, né? Total, ela muda toda a estratégia. Eu atento aqui para uma colocação que a Cláudia fez, que para você que está nos ouvindo e pensa no seu crescimento, na sua transição de carreira, no seu próximo nível, para sempre levar em conta a palavra preparação. Você foi muito bom esse comentário que você colocou. Eu me preparei. Eu busquei o conhecimento, eu me organizei financeiramente, eu busquei um mentor, eu sentei na mesa com outras pessoas, eu aprendi a fazer diferente, eu, na ambiência, me conectei com novas pessoas que me apresentaram novas oportunidades. E eu acho que quando a pessoa se atenta de verdade de que isso vai ajudá-la a ir para o próximo nível, começa uma transformação. A escolha pelas pessoas certas e honrá-las, né? Você colocou, né? Eu acho isso extraordinário. Então, para você que quer o teu próximo nível, pega essa dica da Cláudia, porque é um caminho que, se você fizer a sua parte, se você sabe o que você está fazendo, você só precisa respeitar o tempo das coisas. Sim. E outra coisa também que, por exemplo, até de 2017 para frente, eu falo que eu ainda cometi alguns erros de achar que bastava eu ser muito boa tecnicamente no que eu fazia como médica. Então, eu participava de congressos nacionais, internacionais, fiz muita publicação de estudo científico, revista, palestra em congresso. E aí eu achava que eu tinha que focar só no meu desenvolvimento técnico, e o Ricardo, que era meu sócio na parte de marketing digital, que ele que estudasse a parte de digital. Então, eu tinha uma cabeça assim, eu sou a especialista técnica e você é o marqueteiro, vamos dizer assim. Então, eu não preciso criar habilidades em marketing, gestão de empresa, criação de conteúdo, não sei o que. Eu achava que bastava eu ser boa, tecnicamente. Que eu era e estava ficando cada vez melhor. E aí, isso atrasou meu crescimento. Se antes eu tivesse visto que eu precisava aprender também habilidades diferentes, não só focada na minha especialidade, de 2017 para hoje, que é 2024, eu acredito que eu deveria estar pelo menos o dobro do tamanho que eu tenho hoje de empresa. Porque a partir do momento em que eu vi que eu precisava... Porque hoje o coração do nosso negócio é através de estratégia de marketing digital. São produtos digitais, infoproduto na área de saúde. Só que eu levei muita resistência de 2017, final de 2017, desde que eu conheci o Ricardo, até eu sentar na cadeira de aluna também para aprender habilidades de gestão, de negócio, de marketing digital, de criação de conteúdo, foi 2021. Então, eu demorei muito, muito. E aí, depois que a gente começou juntos a trabalhar, e aí sim, eu começar porque eu achava um absurdo eu ter que pagar. Estou sendo honesta, assim, eu achava um absurdo eu ter que pagar mentorias para aprender de conteúdo, marketing digital. Na minha cabeça não fazia sentido. Para minha cabeça fazia sentido eu pagar por congresso médico. Uhum. Mas para estar num Clash Club da vida, por exemplo, mas nem pensar. Eu falava, é um absurdo. É dinheiro jogado fora e não sei o quê. Só que a partir do momento que eu entrei, só quando a gente começou realmente o coração do nosso negócio, em 2020, metade de 2020, que foi na pandemia, a gente teve um faturamento de 1x. Em 2021,
e 21, em que eu deixei o Ricardo entrar em mentorias, mas não entrei, mas já acompanhava. Adorei. Deixei. A gente faturou 2x, então melhorou. A gente dobrou o negócio de 2020 para 2021. Aí, 2022, eu entrei de fato. Comecei a entrar nas mentorias e para os ambientes desse tipo de negócio, não só médico. A gente foi para 6x. E ano passado, a gente ficou em 20. Em relação ao primeiro ano de quando a gente começou de 20 fato. 20 vezes mais. 20 vezes mais. Uhum. E você atribui isso? A mesa certa, a ambiência, ao conhecimento, ao posicionamento. E o entendimento de desenvolver múltiplas habilidades. De inteligência emocional, fiz bastante curso de processo de coaching, assim, eu começar a olhar, fortalecer o que eu tenho de bom, sim. Mas não só focar no que eu tinha de bom, o quanto que eu podia trazer aquilo que eu não tinha habilidade nenhuma para um patamar que me desse apoio para aquilo que eu era bom tecnicamente. Eu sou boa tecnicamente na minha profissão como médica, mas eu não era boa, por exemplo, para fazer pitch de venda. E se eu não conseguir fazer pitch de venda, eu não consigo ajudar as pessoas que eu tenho que ajudar, porque aí ela não conecta comigo. Eu não consigo apresentar os benefícios do meu produto, por exemplo. E se eu não tenho inteligência emocional para aguentar um crescimento da internet, que a gente cresceu de 2022 para 2023, eu cresci 800 mil seguidores na internet em um ano. Meu Deus. E com isso cresce a exposição, cresce reiterismo, cresce a necessidade de validação de outros profissionais e a invalidação de outros profissionais em relação ao teu trabalho. Então, tem que ter um crescimento de múltiplas habilidades, que não é só o técnico. Olha só que interessante. O crescer dói, né? O crescer te testa, o crescer te coloca à frente de coisas que você não viveu ainda, né? E você está trazendo algo muito importante que eu valorizo demais, né? Minha essência, minha base é psicologia, né? Que é a mentalidade, que é a inteligência emocional. Isso fez a diferença para você? Foi importante nessa transição, nesse crescimento, esse destravar, esse olhar, foi importante? Fundamental, é a base. Porque quando eu olho para trás, que aconteceu tudo na minha vida, que foi eu ter ido para a UTI, eu ter construído um negócio e ele não ter dado certo, apesar de eu ter muitas habilidades técnicas naquele negócio da clínica, eu olho para trás, muito do que derrubou o meu resultado foi a falta da base de inteligência emocional, de estar pronta emocionalmente para todas essas fases. Porque a gente, no crescimento, ele não é assim, né? Ele não é a reta. Eu vou assim. Não, eu vou crescendo e vou tendo dificuldades, e vou tendo provações. Eu vou crescendo e eu vou tendo gente questionando a minha capacidade. Às vezes a gente mesmo questiona se a gente está no lugar certo. E não tendo uma base emocional, o que você faz? Ou você acha uma fuga para um outro lugar, ou você desiste. Você larga tudo, não para nada, né? Começa e não termina, não termina nada. Começa, para, termina, começa, para, vai largando tudo pelo meio. Como é a tua mentalidade? Como pensa, Cláudia? Eu gosto de uma frase, e isso eu passo até para as minhas alunas, que é de um psiquiatra, o Viktor Frankl. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, eu sempre começo um projeto pelo o porquê. Por que eu vou fazer isso? Quem eu vou ajudar? O que eu vou ajudar? O que vai mudar na minha vida e o que eu quero lá no final? E aí, quando eu tenho isso muito bem desenhado, é a história do eu enfrento qualquer como. Então, eu tenho que fazer live todo dia, eu vou fazer. Eu tenho que gravar conteúdo todo dia, eu vou gravar. Eu tenho que lidar com a equipe, tenho que aprender a dar feedback, vou fazer. Eu tenho que pegar... Então, eu vou fazer tudo que tem que fazer, porque eu enfrento qualquer como. Muito bom. Porque eu tenho o motivo certo. O motivo que funciona, né? Hoje, quais são teus motivos? Eu tenho... Lá atrás foi muito forte... de eu ter mudado, muito forte foi meu filho, né? Foi o João. O João, assim, foi o principal impacto que eu tive lá.
E aí tudo era um porquê. Porque eu queria ver o João crescer, eu queria ter uma história, eu queria ter um legado com o João, eu queria tudo isso. Então, o João, especificamente, ele me motivou, meu filho mais velho, hoje ele tem 15 anos. Ele me motivou por muito tempo a eu enfrentar todos os porquês. E dali eu fui abrindo para múltiplos porquês. E um muito forte dentro de mim é realmente a questão da saúde. É eu mostrar para as pessoas que elas não precisam chegar num ponto que eu cheguei para tomar a decisão, que ela não precisa ir machucando e punindo o corpo dela, que o nosso corpo é o nosso principal recurso para a gente ter sucesso em tudo na vida, financeiro, relacionamento, paz, né? Tudo é o corpo. Começa pelo corpo físico. Depois, se eu não tenho um corpo físico bom, resistente, tudo desmorona, porque a parte mental não consegue ficar boa num corpo físico que está doente também. Eu não consigo ter um funcionamento mental adequado. E aí, se tu me permite, eu vou até falar que em 2022, lembra que eu te falei que eu disse, eu não quero mais passar por essa situação de estar numa UTI por ter me colocado nessa situação. Em 2022, eu tive um acidente. E eu tive um rompimento de uma artéria que passa na coluna, do lado da coluna cervical. E eu fiquei 11 dias na UTI. E foi tenso, foi péssimo, foi ruim, o tratamento foi muito difícil, muito tempo acamada, muito corticoide, muito tratamento, muito antibiótico, e uma coisa vai puxando a outra. Mas ali, eu falei, cara, nos últimos 12 anos, que foi de 2010 para 2012, para passar e ter que entrar numa UTI de novo. Primeiro, realmente não foi por uma coisa que eu tivesse ação, foi um acidente, que pode acontecer com qualquer pessoa o tempo inteiro. Um acidente super bobo, inclusive. Foi uma freada no carro, eu estava de Uber, e o Uber fez uma cortada, ele fez uma freada brusca, e eu estava com a mala no banco de trás. E aí eu tive a reação de segurar a mala, meu pescoço fez um chicote para frente e para trás. E aí, nesse chicote, a artéria rompeu. E aí foi, tipo, um negócio assim, né? A dedo. Super raro acontecer isso, mas aconteceu. E eu saí bem, sem sequela, passei pelo tratamento muito bem, fiquei consciente o tempo inteiro, com exceção do primeiro dia, porque eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito estressada, assim, quando foi... Diagnosticado. Foi, porque eu levei mais de uma semana para ser diagnosticada. Eu comecei a ter muita dor no pescoço, e aí primeiro eu mesma achava que era alguma coisa muscular, aí depois eu passei num pronto-socorro, o médico que me atendeu falou, não, é muscular mesmo, e aí eu comecei a tomar analgésicos, até que foi a um ponto que eu tava com tanta dor que eu não conseguia mais mexer o braço, e meu braço e meu rosto estavam adormecidos. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Só que eu jamais imaginei que era tão grave assim. E aí, quando eu cheguei no pronto-socorro lá, para fazer a internação, eu tava com a pressão muito alta, muito, 19/13, assim, já tava com diminuição de fluxo cerebral, não tava bem, mas tava consciente. E aí, ali eu tive um ataque de pânico, alguma coisa que eu fiquei muito nervosa, e aí, no primeiro dia, foi preciso fazer uma sedação mesmo, para eu acalmar e centrar na parte emocional, porque eu tive... de novo, né? Você fala, se eu tô na UTI, o negócio é grave. Tem uma artéria rompida aqui que tá sangrando e tinha infiltrado toda a parte do meu músculo aqui, o braço, por isso que eu já tava perdendo o movimento no braço. Então, era um negócio muito esdrúxulo, assim, muito diferente. E aí, volta a história tem às vezes, quando você é ignorante, é bom. Quando você tem consciência, é péssimo. Porque eu sendo médico e meu marido sendo médico, e ainda mais ele sendo cirurgião cardiovascular, era assim, a gente tinha plena consciência da gravidade e do que podia acontecer, sabe? Então, eu fui sedada o primeiro dia, mas depois eu acordei, fiquei bem, mas eu tive a certeza que eu ter cuidado do meu corpo físico me deu uma boa condição para eu ter passado por esse acidente sem sequela, passando bem pelo tratamento, mesmo sendo difícil. E eu tive certeza que se fosse a Cláudia, se eu tivesse mantido a Cláudia de 2010 a 2012, primeiro que eu ia estar com a saúde muito pior. Se estivesse viva, porque talvez não tivesse. E se eu tivesse esse acidente lá em 2022, eu não teria nem suportado o tratamento. Não teria condições físicas de suportar o tanto de tratamento, medicação e intervenção que eu tive que fazer. Entendi. Nesse momento. Então, eu fiquei aliviada. E aí, os meus porquês, hoje, eles estão muito focados em missão.
tanto missão de transformar a saúde das pessoas, como no médico. Eu fico convertendo o médico o tempo inteiro para vir para a internet também, porque a gente aumenta o nosso poder de alcance, assim, sabe? De falar com mais pessoas. Para mim, hoje é emocionante quando eu faço uma live e tem live que dá 2.000, 3.000 pessoas ao vivo. Lindo! E eu falo, eu tô 1 hora aqui ajudando. Imagina se eu colocasse essas pessoas todas no auditório, né? Porque a gente acaba perdendo a dimensão de quantas pessoas a gente atinge na internet numa live, né? E a gente não olha para aquele número ali com pessoas, mas se colocasse essa galera toda no auditório. Imagina, 3.000 pessoas olhando para você, ouvindo você falar de saúde. Eu acho isso surreal, de saúde. Sensacional. Cláudia, tem 2 pontos que eu quero tocar aqui no podcast. 1, alimentação, produtividade, menopausa. O que você considera essencial dentro da tua metodologia, da tua forma de conduzir tuas pacientes, de influenciar na internet? Olhe para isso. Eu gosto, primeiro, só de fazer uma comparação, que isso já traz uma consciência muito grande de você escolher alimentos ruins e errados no dia a dia para você comer. Porque o nosso corpo é uma máquina, então vamos dizer que é como se fosse um carro. O carro, ele precisa do combustível para ele andar. Então, gasolina, diesel, nananã. Se eu colocar combustível, uma gasolina adulterada no meu carro, naturalmente meu carro vai estragar, certo? Ele vai começar a engasgar, vai precisar de manutenção, eu vou ter um prejuízo. E eu não conheço, eu não sei se você conhece, mas eu não conheço nenhuma pessoa que deliberadamente vai lá no posto e fala, eu quero a gasolina de qualidade ruim, a mais barata que tiver, e não tem problema se ela tiver misturada e vai estragar meu carro daqui a 6 meses. Eu não conheço ninguém que faça isso, certo? Porque você sabe que você vai ter um prejuízo muito grande. E aí eu falo, por que você faz isso com o teu próprio corpo? Porque quando você vai e escolhe uma comida deliberadamente inflamatória, de qualidade ruim, com excesso de fritura, com excesso de corante, de conservante, todo dia você está colocando esse tipo de alimento no teu corpo, você está estragando o teu próprio carro, a tua máquina, que é o teu corpo físico. Se você não faz isso com o teu carro, por que você faz com você, entendeu? E eu não tô querendo te punir em relação a isso, não. Porque eu já fui a pessoa que fiz isso, muitas vezes. E nem sou da pessoa que fala, você tem que comer 100%. Muita gente fala, comer limpo, não sei o quê, só natural. Eu também não. Porque a nossa vida, ela é social. A gente vai comer alguma coisa ou outra. Que eu falo que, às vezes, o alimento, ele não serve para nutrir o corpo. Ele serve para nutrir a alma, os relacionamentos, o momento. Que eu tô tomando aqui um drink, uma taça de vinho, porque eu tô num momento de confraternização com a minha família, e tá tudo bem. Tô comendo uma pizza, vou para um churrasco, tá tudo certo. Só que no teu dia a dia, você sempre vai olhar para o alimento e vai dizer, é bom ou ruim? E, no geral, uma regra que é muito simples para eu saber se é bom ou ruim é a história do natural. Veio da natureza, tá mais próximo da natureza. O teu corpo sabe metabolizar, ele reconhece, porque a gente passou milhões de anos tirando o alimento 100% da natureza, porque a gente não tinha fazenda, não tinha supermercado, não tinha indústria alimentícia, então o corpo sabe lidar com isso. É um alimento industrializado, adicionado de conservante, de corante, de aditivo, de sal, tem substâncias lá que o nosso corpo ele não reconhece como natural. E aí a tendência do nosso corpo é o quê? Tentar se livrar desse corpo estranho. E aí ele faz um processo inflamatório e gera no nosso corpo um processo que a gente chama de inflamação crônica, que é uma inflamação baixa, uma inflamação alta, aguda. Seria, por exemplo, quando a gente está com uma gripe. Eu tô com uma gripe, o nariz está escorrendo, tô com dor de cabeça, isso é um estado inflamatório agudo, intenso. Isso pode acontecer todos os dias no teu corpo por estímulo de alimentação. E a inflamação, ela rouba a tua energia. Por que ela rouba? Energia, foco, concentração. Porque o corpo precisa trabalhar para produzir marcadores e células anti-inflamatórias para continuar defendendo o teu corpo. Então, ele desvia parte da tua energia produtiva para fazer essa defesa. Eu falo que a gente fica em módulo de sobrevivência. E em módulo de sobrevivência, o teu corpo ele só quer sobreviver. As zonas do cérebro que são focadas em produtividade, memória, atenção, empreender, produzir coisas novas, são áreas no cérebro que na evolução do cérebro humano ela veio depois. Então, elas são áreas de refinamento.
Elas não são zonas de sobrevivência. Então, na hora que você precisa usar a tua energia para sobrevivência, já vai sair automaticamente dessas zonas a circulação cerebral e a conexão dos neurônios, porque gasta muita energia fazer conexão entre os neurônios. Então, quando você mantém um nível de inflamação muito grande no teu corpo, ou constantemente, não precisa ser tão grande, mas todo dia tem inflamação no teu corpo, fatalmente a energia produtiva vai ser roubada do teu corpo e você vai aprender menos, você vai ter menos vontade, você vai ter mais cansaço, você vai ter menos concentração, menos capacidade de absorver. Às vezes você está pagando um curso, uma mentoria super cara, 60 mil, 100 mil, 200 mil no ano, e aí você não está com concentração suficiente para absorver aquele aprendizado. Então, literalmente, você está jogando dinheiro fora. Porque o teu corpo físico não está com capacidade de absorver aquilo. Sim, e aí, a inflamação, o alimento, que a gente chama potencialmente inflamatório, faz isso no teu corpo. E o potencialmente inflamatório é, no geral, os industrializados, né? Tudo que tem adição. E aí, é bom sempre... tu falou, o que a gente tem que tomar atenção? Você tem que tomar atenção naquilo que você come. Tá dentro de uma embalagem, tem lista de ingredientes, então vira e aprende a ler a lista do ingrediente o tempo inteiro. Dá trabalho? Eu te garanto que dá muito mais trabalho ficar doente, dá muito mais trabalho perder dinheiro, dá muito mais trabalho não produzir o tanto que você poderia produzir. E à medida que você faz isso algumas vezes, depois você já sabe, esse alimento aqui é bom, esse não é bom, esse tranquilo. E hoje tem tecnologia também, né? A gente tem até aplicativo que você vai lá ler o código de barra do rótulo do alimento e ele já te mostra ali se ele é bom. Tanto tem? Tem. Qual aplicativo é esse? Tem um que chama Desrotulando. Desrotulando. É isso. Show. Aí você só bate a foto do... E aí, se ele não tá lá no cadastro ainda, você pode adicionar para alguém do time deles avaliarem e depois jogar no banco de... Que incrível. Gente, se você tá... aqui, abrindo a tua mente sobre a tua alimentação, sobre os teus cuidados com a saúde, sobre as coisas que você pode fazer melhor para ser mais produtivo, né? Pelo teu legado, faz alguém que é importante para você acessar esse conteúdo. Pega o link, encaminha lá no WhatsApp para a pessoa refletir o quanto ela pode evoluir em relação, como eu falei no início, ao seu maior patrimônio, né? Sim. Incrível, eu achei as tuas colocações muito pertinentes. Eu acho que o simples, o óbvio, traz a transformação. Sim. Né? E a gente se perde no jogo nisso muitas vezes. E às vezes a gente quer coisas mirabolantes, né? Em relação à alimentação, solução. Tem coisas que são muito importantes mesmo. Mas, por exemplo, uma estratégia alimentar super simples que mostrou, tem um estudo aí também, que eu trouxe o estudo, que ajuda a melhorar a cognição e performance, é você comer um pouco menos daquilo que você está acostumado a comer. É fazer uma pequena restrição de caloria. A princípio, não precisa nem mudar o tipo do alimento. É só comer menos, por volta de 25% a menos do que você está acostumado a comer. Essa restrição vai fazer com que o teu cérebro faça uma renovação dos neurônios que estão ruins, que estão capenga, que estão velhos, aí ele mata de vez esses neurônios. Ele consegue olhar naquele neurônio alguma proteína, alguma parte boa que tenha no neurônio e ele renova. Ele pega o insumo que ainda está bom e cria novos neurônios, e cria novas conexões. Então, um pouquinho de restrição de caloria faz um estresse, vamos dizer assim, positivo. E é natural. Todo mundo cresce no estresse. Quando a gente tem um estresse, não é quando a gente para olhar, para rever, não sei o quê. Reconhecer. E o nosso corpo funciona assim também. Então, quando tem um pequeno estresse de falta de caloria, ele vai olhar para as células que não estão tão boas e vai reformar essas células. E aí, no cérebro, faz o que a gente chama de neuroplastia. Ele aumenta o número de neurônios e o número de conexões no neurônio. E isso, em 3 meses, aumenta. Tem um estudo aí que mostrou um pico de memória de até 30% maior. Muito bom, sensacional. Cláudia, alimentação, produtividade, foco. Essa mulher é uma referência. @Cláudia Benevides, né? DRA, de doutora Cláudia Benevides. Doutora isso. Cláudia Benevides. Você acompanha, eu tenho certeza que vai te ajudar a abrir a tua mente, a melhorar a tua performance, tua saúde. Mas eu falo muito sobre gestão de carreira, sobre a nossa autoridade, a nossa influência, sobre o quanto é importante cuidar de todos esses aspectos para a gente crescer. E você,
sabe fazer isso de uma forma muito bem feita. Conta quais são os teus segredos para ter feito 800 mil seguidores nesse tempo recorde. Mas não é só sobre seguidores, porque você não tem só seguidores, você tem uma comunidade, você tem pessoas fiéis à tua metodologia, você tem pessoas, né? Você conseguiu construir um contexto todo de influência, comunidade, negócios, crescimento. Isso. Põe na mesa aqui para nós, vai abrir o jogo? Vou. Abre então, bora lá. Uma das coisas que eu aprendi nessa evolução, primeiro, que quando a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Então, é muito importante o poder do nicho e do subnicho. Então, hoje, especificamente, o meu negócio e a minha atenção é voltado para mulheres na pré-pós-menopausa, faixa de 50 a mais. Por que é importante? Porque você alinha a comunicação. A comunicação, a dor, a necessidade e os desejos do homem para a mulher são diferentes. Da mulher de 20, de 30 para a mulher de 50, de 60 já são completamente diferentes. Então, primeiro é isso. É o poder para quem eu quero falar, quem eu quero ajudar, aonde que eu nado de braçada aqui e que eu domino e que eu posso alinhar a comunicação. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente tem, e eu já passei por todas essas fases, quando a gente começa a fazer um negócio, a gente acha que se a gente vender ou falar para todo mundo é melhor, porque aí eu tenho um público maior e aí as pessoas, tem mais gente com possibilidade de me dar atenção. E, na verdade, é o inverso, principalmente na internet. A pessoa, quando ela chega no teu perfil, ela tem que saber que lá é o lugar dela. Lá, ela tá buscando uma resposta para a dor dela. E olha que coisa doida. Antes da gente entrar aqui, a gente encontrou com a tua convidada anterior da gravação. E o que ela falou? Eu senti que meu corpo mudou, que eu tô chegando na menopausa com essa idade, e eu fui pesquisar e encontrei o teu perfil. E eu gosto do teu perfil e tem dicas muito práticas, não sei o quê. Olha, na prática, a gente viu hoje como é isso. Então, a pessoa ela vai buscar por solução daquela dor. Agora, se eu falo de amamentação, por exemplo, na nutrologia, eu posso falar desde a amamentação do bebê até o adulto lá, fim de vida. Aí, imagina essa pessoa chega lá no meu perfil, eu tô falando de amamentação, de suplementação na criança, e não sei o quê, e no adolescente. A pessoa não acha que ali é o lugar dela. Então, essa é a base. Base na internet é você ter um nicho e falar sobre aquilo, e cada vez mais você vai conseguir... Que a pessoa, quando chega no teu perfil, ela entende que aquele é o lugar para ela. A outra coisa é a produção de conteúdo. A produção de conteúdo é fundamental. A produção de conteúdo, ela causa aquele gatilho mental da reciprocidade, né? Então, toda vez eu dou conteúdo, eu dou informação, eu ajudo. Aí, quando ela precisa, de fato, de um serviço, ela vai lembrar de mim. Ela tem a tendência a comprar de mim. Ou ela tem a tendência a me indicar para uma amiga que esteja precisando também. Chega uma amiga dela com 50 a mais e fala, nossa, eu ganhei peso, preciso emagrecer e não sei o quê, eu não gosto de dieta, acho muito pesado. Ela vai dizer, nossa, mas tem uma médica na internet que eu sigo, que é assim. E aí vem a comunidade, que é o falar sempre. O meu programa de emagrecimento para as mulheres é saudável sem neura, que é emagrecer sem deixar de comer tudo o que gosta na alimentação. Então, a pessoa já fala, eu conheço a médica, dá para comer sem neura. Eu acho bem legal que elas falam sem neura. Então, a gente vai colocando símbolos. Tem um símbolo, eu falei do sistema de sobrevivência, em que o corpo tira energia de produtividade, mas ele reserva energia em forma de gordura também. E aí, a gente fez analogias. Então, quando a pessoa está no sistema de sobrevivência, ela está com o botão vermelho no corpo dela ativado. Para ela emagrecer, ela tem que ativar o sistema de queima de caloria, que é o botão verde. Então, ela tem que sair do vermelho e ir para o verde. Aí o verde ele vira uma simbologia da minha comunidade também. Então, toda vez que eu posto uma foto que eu tô de verde, tem alguém comentando. Verde do Saudável Sem Neura, verde SSN. Inclusive, para os meus podcasts de saúde, todos os looks têm verde. Porque eu tô entrando na cabeça da pessoa, mostrando a simbologia para ela do verde. O verde vai te emagrecer, o verde vai te emagrecer. Que legal. Então, a gente vai criando símbolos em relação a essa comunidade, que é muito importante. E o foco na construção de conteúdo, né? E o conteúdo, eu vou até dar para vocês aqui um dos conteúdos que mais atrai
seguidor. São reels que a gente chama gravados intencionalmente, que não são cortes. Não são cortes de live, de podcast, de nada. Você pega o celular, o Instagram, e grava 1 minuto e meio de conteúdo para o Reels, especificamente. Então, você vai lá e fala... Para mim, tá? Eu falo que meu público adora aveia. Então, eu vou dizer, farelo ou flocos de aveia? O que é melhor no emagrecimento? E aí, em 1 minuto e meio, eu vou explicar e vou dar minha visão sobre isso. Esse é o tipo de conteúdo que mais atrai seguidor. Ele serve para atração. Depois, a gente precisa manter esse seguidor no nosso perfil. Aí, você se relaciona com conteúdos mais longos. Aí, pode ser podcast, corte de podcast, pode ser live... Pode ser conteúdos que você grava estrategicamente, de 4, 5 minutos. Para o meu público, especificamente, dá muito, muito bom conteúdo longo. Porque aí, conteúdo longo, eu consigo explicar mais, sabe? Sobre aquilo. E aí, sempre eu explico muito sobre uma única coisa em cada live. Então, se eu vou fazer uma live de aveia, eu vou explicar tudo de aveia. O que é floco, o que é farelo, qual é o melhor horário, como é que usa, se pode mingau, se não pode mingau. Tipo, tudo. A pessoa tem um MBA de aveia na live. Profundo. Profundo. Mas vai ser só de aveia. E aí ela vai dizer, mas tá bom, e o pão? O pão eu falo na outra live. Me aguarda. Entendeu? Uma única coisa sempre transforma, né? Muito bom, sim. muito bom. Você se dedica bastante, né? Quanto tempo por dia você se dedica para a tua rede social? Pelo menos umas 3 horas por dia. É você que pega na unha e faz tudo? Hoje não, mas o que eu faço o tempo inteiro? Eu pesquiso conteúdos que estão em alta, eu mando para o meu time, para eles modelarem aquilo que não precisa de mim. Aquilo que precisa de mim, por exemplo, gravar esse Reels, precisa de mim. Né? Não sei se no futuro com a inteligência artificial vai substituir e vai dar tanto engajamento como eu. Mas eu gravo. Aí hoje eu gravo e não sou eu mais que edito. Então a gente tem todo um sistema. Eu gravo e aí eu baixo. E alguém que é do meu time tem lá um celular que está logado na conta, no perfil. E aí, ela sobe no Instagram para fazer edição nativa no Instagram, porque a edição nativa entrega mais do que feito fora. Então, eu gravo os vídeos, desço, passo. E aí, eu oriento. Eu quero a legenda desse jeito, eu aprovo a headline, que é a chamada inicial. Eu aprovo, a gente faz muito conteúdo de carrossel também, sabe? Estático. E aí, eu aprovo todos os textos. Não sou eu mais que sento para escrever. Eu já tenho uma pessoa treinada na minha equipe. Mas eu reviso tudo. E aí, como o coração hoje do nosso negócio é produção de conteúdo, eu fico muito tempo não só fazendo o conteúdo, mas estudando o conteúdo dos outros e o padrão de conteúdo dos outros e criando testes para mim mesma. Então, hoje, vindo para cá, eu fiz um post de teste já. Já postei, tá lá postado. Que é um remix. Aí eu quero ver. Esse conteúdo, ele dá boa para mim? Ele atinge, ele compartilha, ele engaja? E aí eu faço 4, 5, 6 testes diferentes na semana de conteúdo. Entendi. Excelente. Você coloca a mão. Eu coloco. Muito. Coloco. Dividido com a minha equipe hoje, mas eu coloco muito a mão. Principalmente no conteúdo e no outro braço que eu tenho, que é o suporte, que é o meu pós-venda. Porque também não adianta eu atrair, encantar a pessoa antes dela chegar e virar minha cliente depois que ela virou cliente ser desorganizado. Então, o outro braço que eu ajo todo dia é no braço do suporte, do atendimento. Suporte e atendimento ao aluno. Isso. Sucesso do cliente. Você faz quantas postagens por dia? Regularmente 3. 3. Mas tem períodos de teste que eu chego a postar 6, 7. O que você está testando é o extra, então. Isso. Ou entendi. Então, quando a gente faz estratégia de lançamento para venda, cobertura de turma. Então, quando a gente está em captação, que a gente fala, né? Captação de lead, que eu estou mais intensa, aí são posts que não são testes, já são posts com o objetivo de atração mesmo. De atração do que a gente chama de lead orgânico, que a pessoa se inscreve pelo teu perfil, não por um anúncio. Ela vai lá no meu perfil e a gente está capturando essa inscrição, esses leads, essas pessoas. Eu sempre falo que quando eu falo lead é uma expressão até que me agonia, porque eu falo... Quando todo mundo está falando 500 mil leads, 300 mil leads, 200 mil, eu falo, nossa, são 500 mil vidas que eu estou tendo possibilidade de alcançar, atingir e transformar. Sensacional. Cláudia, o que você gostaria de ter falado aqui no podcast
Uhum. e que eu não te perguntei? Nossa. Uma mensagem que você gostaria de deixar, algo que para ti é muito importante. Eu toquei nesse assunto, mas não falei claramente, mas vou falar. Que o investimento em conhecimento nunca é desperdiçado. Então, teu público que quer transformar, sair do rascunho, sair do papel, transicionar a carreira, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Ou se conseguir, vai demorar muito. Vai demorar muito tempo. Sabe aquela frase do que, eu vou sozinho, eu vou mais rápido, se eu for junto, eu vou mais longe? Eu acho uma balela, porque sozinho você se perde mais. Você não vai mais rápido. Você fica errando o caminho. Tenta ir para um lugar sem o Waze se você não sabe chegar. Uhum. Você não chega nunca sozinho, mesmo sozinho. Com ajuda, é o contrário. Com ajuda, você vai mais rápido. Com ajuda, você vai mais direcionado. Você tem menos chance de errar. Porque eu tenho certeza que na tua carreira, você já errou muito. Muito. Assim como eu errei. E a gente aprende com o erro. E fala, eu já perdi muito dinheiro. Se a gente for falar só em dinheiro, eu já queimei muita verba só com esses meus testes. A gente faz teste, a gente tem uma verba de guerra ali que a gente põe para teste. Também, porque a gente tem muita coisa que é com tráfego pago, que é verba de queimar, teste. Então, o que eu já errei, o que eu já gastei dinheiro, você não precisa errar você sozinho. E é a mesma coisa dos teus mentorados também. Então, você tá ali tutorando, orientando, mentorando, direcionando. É muito mais barato pagar uma mentoria, um mastermind, um programa educacional do que você ficar se batendo sozinho para chegar numa coisa que você não sabe fazer, enquanto tem alguém que sabe, que já trilhou todo esse caminho. Então, acho que isso era importante falar também. Sensacional. E aonde as pessoas te encontram? Qual redes as principais? O Instagram é a minha rede mais forte e eu tenho o YouTube também. O canal é Doutora Cláudia Benevides, é fácil de achar pelo meu nome. E no Instagram tem o DRA na frente, Doutora Cláudia Benevides, DRA, Cláudia Benevides. Muito bom, muito obrigada, Cláudia, pelo teu tempo, pela tua generosidade em compartilhar a tua história, teu método, abrir um pouquinho do que você faz para crescer, transformar teus resultados. E é um privilégio para mim poder ouvir. Aqui você já me deu alguns comandos de coisas que eu posso fazer melhor. Eu digo que meu podcast, meu MBA contínuo, né? Uma gratidão imensa, à disposição para te servir também. Obrigada. E para conectar a minha audiência com a tua e a gente poder impactar muitas pessoas, como você disse. Muito, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Muito bom.